Olá a todos, vamos seguir com as nossas reflexões, essas preparações para a liturgia do domingo, para nossas reflexões durante nossos encontros. E vamos pegar o evangelho conhecido do encontro de Jesus com Zaqueu, esse personagem da cidade de Jericó. Estamos nos acercando ao último domingo do tempo comum, que é o domingo de Cristo Rei. E o domingo do Cristo Rei vai culminar com Jesus se apresentando como rei em Jerusalém, diante de todos os judeus. Então estamos fazendo um caminho com Jesus, que parte desde a Galileia, da sua terra, onde ele chamou os apóstolos, em Cafarnaum, às margens do lago. Jesus que então evangelizou, fez milagres, curou, e agora está de caminho, está caminhando em direção para Jerusalém. E neste caminhar, vamos vendo Jesus passando por algumas regiões. Ele subiu a Cesareia de Filipe, depois ele entrou na Samaria, aí temos todo o tema dos samaritanos, e agora, antes de ir para Jerusalém, ele vai até a cidade de Jericó, e da cidade de Jericó ele vai subir, vai passar por Betânia até chegar em Jerusalém. Então agora estamos nessa cidade, Jericó. Jericó, se lembramos, é uma cidade importante no sentido bíblico. Foi a primeira terra conquistada quando Deus fez a promessa no Monte Sinaí para Moisés que ele entraria, possuiria uma terra, a terra que havia prometida para o pai Abraão. A primeira das terras conquistadas foi Jericó, as muralhas que se caíram. E agora é Jesus quem vai a essa cidade, uma cidade que havia sido destruída, onde o povo de Israel havia conquistado. Agora Jesus vai até lá. Então esse é o contexto, tá? Jesus que caminha, que entra nessa cidade antes de subir para Jerusalém, e aí vai acontecer esse encontro com esse personagem Zaqueu. Também nesse caminho vai se encontrar com cegos. Vamos vendo então o que vai acontecendo. Mas hoje nos dedicaremos ao encontro de Jesus com esse personagem Zaqueu. Vamos meditar sobre isso. Tá? São 3 perguntas que vamos refletir desse episódio. Espero que todos então possam ler com calma, ver quem era Zaqueu, ver quem está presente nesse grande episódio. Primeira reflexão: quem é o protagonista deste evento? Deixa esse espaço para que cada um responda no seu coração, porque pode ser que nós imediatamente falemos, é Zaqueu. É Zaqueu porque é Zaqueu quem correu até o sicômoro, subiu, quis ver Jesus, ele procurava ver Jesus. Bom, e aqui está o engano, o protagonista é o próprio Jesus. É Jesus quem teve a iniciativa de ir ao encontro de Zaqueu, de ir àquela cidade. Olha só que interessante. Começa dizendo que havia uma grande multidão. E da grande multidão, Jesus se dirigiu a Zaqueu. É verdade que Zaqueu correu, subiu, queria ver Jesus. Mas de toda a multidão que queria ver Jesus, por isso estava a multidão reunida ali, Jesus tinha um olhar para Zaqueu. Um olhar diferente, um chamado diferente. Por isso ele disse para Zaqueu, desce, e desce depressa, Zaqueu, porque é a tua casa que eu escolhi. Isso não é só a tua casa física, é o teu coração, Zaqueu. É ali onde eu quero entrar. Me deixe entrar? Jesus não obriga, ele convidou Zaqueu, desce depressa, porque o Senhor, preciso entrar na tua casa, na tua morada. Olha só que bonito. E é a iniciativa que Jesus quer ter com todos nós. Ele está aí, ele está batendo na nossa porta, ele está dirigindo a nós. É bonito o evangelho. Jesus levantou os olhos para o pequeno Zaqueu. Ele dirige o olhar para nós, ele nos busca. Está agora depois na nossa liberdade. Queremos, como Zaqueu, queremos deixar-nos encontrar por esse Jesus. Queremos também que o nosso olhar se dirija a Jesus.
Eu acho que todo mundo quer. Mas a pergunta, né, que vai vir depois, colocamos todos os meios? Permitimos que o nosso querer se transforme em atos concretos, em obras? Bom, então essa é a nossa primeira reflexão. Olhar a iniciativa de Jesus. Esse mesmo desejo do coração de Zaqueu foi o próprio Senhor quem colocou. Porque assim é nosso Senhor. Ele planta a semente na nossa alma, no nosso coração. Então deixemos uma e outra vez que Jesus venha ao nosso encontro. Corramos também nós, nos preparemos para o encontro, como fez Zaqueu. Mas percebamos que é o Senhor quem sempre toma a iniciativa na nossa vida. E mesmo às vezes a gente pensa, né, o Senhor se alegra comigo, né, quando eu me comporto bem, quando eu faço atos virtuosos. Aqui no Evangelho vemos um Senhor que é bom pastor, que vai em busca de uma ovelha perdida. Porque essa é. A ovelha perdida era Zaqueu. E Zaqueu sabia disso. Vamos deixar para meditar no segundo ponto sobre isso, então. Segunda pergunta: quem é Zaqueu? Se na primeira questão nós dedicamos a olhar Jesus, que toma a iniciativa, a quem queremos conhecer, a quem buscamos, vamos olhar esse personagem a quem Jesus buscou, Zaqueu. O Evangelho nos apresenta um pouco a sua estatura física, né? Ele era baixinho, nos diz a sua função na sociedade, profissão, né? E na sua função, sua profissão, ele era publicano e era chefe de publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles do povo judeu, ele era um judeu, mas ele arrecadava dinheiro, impostos, não para o povo, mas para o império que dominava, que explorava o povo judeu, que eram os romanos. Então, os publicanos, assim como Mateus, o apóstolo, o evangelista, era também um publicano, eles eram odiados pelo povo, porque a função deles era ajudar o império inimigo com a cobrança de impostos. E não só isso, né? Normalmente, os publicanos, eles abusavam dessa função deles para arrecadar dinheiros, os impostos para si mesmos também. Eles tinham que sobreviver, era parte um pouco da função deles, né? Mas eles exploravam o povo para também enriquecer. Então vemos que Zaqueu era publicano, chefe de publicanos, que diz o Evangelho, era uma pessoa muito rica. Não somente rica, mas muito rica. E que ele era baixo de estatura. Mas aqui o Evangelho também nos deixa como que escondido que ele era também baixo moralmente. Ele tinha uma moralidade baixa. Ele explorava o povo. E vemos isso nas suas próprias palavras no final do Evangelho. Que ele pretende devolver 4 vezes mais do que ele roubou. Ele confessa ter roubado, né? Ter explorado o povo. Então ele é baixo, sobretudo, moralmente. Esse é Zaqueu. Mas olha só, esse homem é corrupto, vamos chamar assim, explorador do povo, cobrador de impostos, servo, está ao serviço do império que domina, que explora. Ele é uma pessoa que está buscando a Deus, está buscando ver Jesus. Ele está buscando mudar de vida. Isso tem que nos dar muita esperança diante de nós mesmos, olhar os próprios pecados, a própria necessária conversão, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, né, para Zaqueu e para os muitos Zaqueus que vemos fora de nós. Vemos, cada um de nossos irmãos, de certo modo, é um certo Zaqueu. Mas temos que aprender a olhar para dentro e ver que eu sou um próprio Zaqueu. Quantas vezes eu não busco um irmão para tomar proveito dele? Talvez eu não vou roubar como roubou Zaqueu, mas quantas vezes eu também não sou um certo explorador do irmão? Quantas vezes eu não o busco só para tirar uma satisfação pessoal para mim? E esqueço de olhar o irmão como é um irmão que precisa, antes de olhar para mim mesmo, ele de uma ajuda. Então, de certo modo, eu sou um Zaqueu, que preciso também buscar o Senhor, ter esse encontro com o Senhor para mudar de vida. Esse é o Zaqueu, apresentado no Evangelho, e Jesus quis encontrá-lo para mostrar que nele, naquele Zaqueu, ele quer ver o encontro de cada um de nós e nos mudar a cada um de nós. Dizer a cada um de nós, desce, eu preciso estar com você hoje.
Terceira pergunta, que parece óbvia, mas não é tanto óbvia assim. O que aconteceu com Zaqueu depois do encontro com Deus, na pessoa do Filho de Jesus? O Evangelho, quando nós lemos ali, vemos que, primeira coisa, ele vai doar metade do que ele tem da riqueza para os pobres. Então ele ficou com metade da riqueza. E depois diz que ele vai restituir 4 vezes mais do que roubou. Bom, se ele já ficou com metade e vai restituir 4 vezes mais, eu não acredito que ele tenha ficado com muita coisa. Então o que aconteceu com Zaqueu? Ele enriqueceu. Não de dinheiro. Vemos que ele empobreceu financeiramente, mas ele enriqueceu seguramente de bons amigos, né? Não é que ele tenha comprado amigos, mas como foi dito já em outra parábola, Jesus, ele acaba ganhando amigos quando ele serve, é o bom administrador das coisas de Deus. Então isso em primeiro lugar, ele enriquece, mas ele enriquece sobretudo não diante dos irmãos, ele enriquece diante de Deus. Ele enriquece diante de Deus, ele se enche da riqueza da graça. Hoje a salvação entrou nessa casa, vai falar de Jesus. Então ele está rico de salvação, está justificado. Lembrem a parábola da semana passada. Jesus que conta a história do fariseu e de um publicano justo. Lembra semana passada? Vinha o publicano também na história contada por Jesus. E Jesus vai dizer que do fariseu, né, que era uma pessoa boa, e do publicano que não era bom, porque vemos os publicanos não eram bons moralmente, eles faziam mal, eles roubavam. Bom, daqueles dois, voltou transformado para casa o publicano, porque teve um encontro com Deus. Aquela era uma história inventada por Jesus. Hoje vemos o fato concreto. Jesus que toca, que transforma a vida desse publicano, de Zaqueu. E vem transformada, e a transformação não é só agora sou uma pessoa boa, uma pessoa justificada, vou para o céu. Isso acontece, claro, mas também transforma a vida, né, do Zaqueu. Zaqueu, ele se torna um apóstolo, ele leva o seu testemunho e restitui, sabe? Vai com os pobres, vai com quem ele defrauda. Entende? Muitas vezes a gente fala, agora sou uma pessoa boa, mas já, né? Vou louvar a Deus, que temos que fazer tudo isso, e ficamos depois acomodados. Não! Ser cristão, temos que atuar, temos que ir ao encontro do irmão. Isso é ser cristão. Louvar a Deus, bendizê-lo pela transformação que faz na nossa vida, mas nos transformar em verdadeiros apóstolos. Ajudar o necessitado, viver as obras de misericórdia. Né? Como é isso? Dar a quem não tem. Restituir a quem roubamos. Né? Faz parte do mandamento 5º. Né? Quando a gente se arrepende de ter roubado, parte da nossa penitência pessoal é devolver aquilo que nós chegamos a roubar. Isso acontece com esse homem, o Zaqueu, quando se encontra com Jesus. Tomara que esse episódio nos ajude a buscar como ele, Zaqueu, esse encontro transformador, querer essa transformação, reconhecer que precisamos ser mudados, transformados. E uma vez que nós somos transformados, temos então que viver essa transformação, levando a transformação para nossos irmãos. Muito bem, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.